Uma das práticas que a palavra de Deus ensina está em Hebreus capítulo 10, um texto que eu gosto muito. Não deixemos, versículo 25, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais que vocês veem que o dia em letra maiúscula, se aproxima. Uma das coisas que eu pensei, e era interessante quando cheguei à igreja alguns anos atrás, que eu conheci uma das pessoas aqui que era vizinho da igreja, e eu perguntava para a mulher dele, mas ô Piedade, por que o Saulo não vem na igreja? Não sei, pastor, fala com ele. E o Saulo é bravo, né? Quem conhece, Saulo tem assim uma fachada mais séria, né? E às vezes a gente tinha ou alguma visita, alguma festinha de aniversário, em maio tinha um monte lá, e a gente sentava para conversar com o Saulo, e a gente descobriu que o Saulo tinha uma história de roça e de igreja implantada no quintal de casa, e pai, avô e não sei mais quem, lá na Bahia, que colhia cacau e dava terreno para a igreja. E o meu problema sempre é por que o Saulo não vem para a igreja. O Saulo não mostrava antipatia à igreja, não mostrava antipatia ao pastor da igreja, mas o Saulo não vinha à igreja. Aí um dia o Saulo começou a passar por aquela porta, e aí eu perguntei para a Piedade, Piedade, o que está acontecendo? Não sei, pastor, ele está vindo. E há quase 4 anos atrás, aí foi minha alegria. O Saulo chegou para mim no fim de culto e falou assim, pastor, eu quero me tornar membro da igreja. E o Saulo falou isso e a pandemia pegou, lembra disso, Saulo? O Saulo falou isso, a pandemia pegou, a igreja fechou. Eu falei, meu Deus, agora não vem. Agora não vem mais. Aí não veio mesmo, aí tivemos todo um processo de pandemia, e aí depois que vamos retomando as atividades. E aí algumas coisas acabaram ficando deixadas, mas em dezembro, acho que foi em dezembro que nós conversamos com o Saulo e alguns outros irmãos, e a gente estava tentando montar uma forma de eu trazer todos esses irmãos para fazer a profissão de fé se tornarem membros de igreja, e eu descobri que não dá certo, né? Ora um vem, ora outro não vem, tem que juntar a família, e hoje aqui temos a família do Saulo aí reunida, para que a gente possa fazer recepção do Saulo como membro da igreja. Então, um prazer recebê-los aqui, uma alegria para nós, e uma alegria particular em poder agora, então, arrolar o Saulo como membro da igreja. O Saulo não se converteu agora, mas agora ele já foi membro de igreja, né? E agora volta, então, a ser arrolado como membro de igreja. Gostaria de chamar o conselho à frente. Primeiro conselho. E Paulo a Timóteo escreve que, dando orientações a respeito da igreja, ele diz na sua primeira epístola o seguinte: escreva estas coisas a você, esperando em vê-lo em breve. Mas, se eu demorar, você saberá como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Quando a gente lê o autor aos Hebreus dizendo, olha, temos que congregar. Quando a gente lê Paulo dizendo, olha, a igreja é a casa de Deus, o baluarte da verdade. Eu sei que eu tenho um pouco de problema quando a gente fala, não, aqui é a casa de Deus, senão a gente pensa que tem que ser santo e praticar vida espiritual só aqui na casa de Deus. E quando a gente está na casa de Deus, mas quando a gente sai, só Deus sabe o que acontece, né? Então eu tenho medo, mas a palavra de Paulo aqui é que a igreja de Cristo é a casa de Deus. E a igreja de Cristo se reúne, e o cristão tem que estar envolvido com esta casa. Então, a nossa alegria é dobrada em receber o Saulo como membro da igreja e tê-lo também na comunhão dos santos, que igreja é ideia de Deus, não é ideia de homens. Apesar de vez em quando a gente ouvir, isso é institucionalização. Não. Comunhão, como foi lido no Salmo de abertura, comunhão.
Ideia de igreja, relacionamento uns com os outros, crescimento espiritual em comunidade é ideia de Deus. Não só conversão é importante. Vida prática do cristão requer santidade e comunhão. Então você tem que estar presente à igreja no relacionamento com outros irmãos para crescer espiritualmente. Vou chamar o nosso irmão Saulo à frente. Eu vou deixá-lo de frente para o conselho por enquanto, de castigo aí. Não, fica de frente para a gente aqui, a gente vai te encarar hoje. É de frente para o conselho aqui. De frente para nós. O texto que eu gosto de usar para este momento é sempre o texto de Romanos, Paulo aos Romanos, capítulo 10. E ele vai falar um pouquinho a respeito de como vem a salvação, e a gente sabe que o fim aqui, a salvação será pelas escrituras sagradas, mas capítulo 10 de Romanos, versículo 6, começando no 6, diz assim: mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo lá do alto, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, se diz, a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra de fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e com o coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz, todo aquele que crê não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí a sequência: como invocarão se não houver quem pregue? Responsabilidade da igreja pregar, mas responsabilidade do cristão também estar presente na igreja para ser bênção na vida dos irmãos e receber bênção dos irmãos que congregam no mesmo lugar. Nossa alegria como conselho em recebê-lo para congregar neste local. É uma alegria poder tê-lo aqui. Esperamos que você seja bênção para esta igreja e essa igreja seja bênção para você. Eu vou fazer as perguntas que talvez um dia você já tenha respondido quando se tornou membro de igreja, mas essas perguntas sempre nos levam a refletir um pouco daquilo que prometemos quando nos tornamos membros de uma igreja. Você crê que só existe um Deus que subsiste em três pessoas: Deus Pai, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis; o Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, o qual pelos nossos pecados morreu e ressuscitou para a nossa justificação; e no Espírito Santo, doador da vida e santificador das almas. Você crê? Você crê que as Escrituras sagradas do Antigo e Novo Testamento são palavra de Deus e a única regra infalível de fé e prática dada por Ele à sua igreja, em consonância com a pregação de hoje, com respeito a obedecer a palavra? E que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a esta palavra e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Crê nas Escrituras assim? Você confessa que foi concebido em pecado e que por você mesmo é impossível alcançar a Deus, e é inclinado a amar e fazer o que esta lei, a lei de Deus, condena, sendo assim pecador, e que só o sangue de Jesus é que tem poder para salvá-lo? Você crê? Essa pergunta eu já fiz agora. Agora a pergunta que a gente faz com relação à doutrina da igreja. A igreja presbiteriana tem a sua doutrina, tem o seu conselho, tem o seu sistema de disciplina. Você se submete ao sistema presbiteriano
e à liderança da igreja, do conselho e dos seus líderes, para ouvi-los, para seguir aquilo que eles ensinam, desde que esteja de acordo com esta palavra? Eu acho que essas são as perguntas que são clássicas, e essas são as perguntas que a gente faz. E a última, você ainda, depois de membro da igreja, se compromete a participar da igreja, assistindo os trabalhos, participando dos trabalhos, participando com os seus dízimos e ofertas para que o Evangelho de Deus seja proclamado neste mundo através deste corpo? Sim? Então, uma alegria recebê-lo. Eu quero colocar o Saulo aqui agora de frente para a igreja. Aqui, ó, do meu ladinho, Saulinho. Eu gostaria que a igreja fosse bênção na vida do Saulo e que o Saulo fosse bênção na vida da igreja. Esta carinha assim brava assim é só fachada, tá? Dá para você chegar, talvez você não conheça o Saulo, dá um sorrisinho. Talvez você não tenha ainda, você não conheça o Saulo, mas eu acho que vale a pena. É bravo mesmo, alguém falou que é bravo mesmo. E ele ainda é tirador de elite, ele falou, para vocês tomarem cuidado. Mas que a gente passasse a conhecermos uns aos outros mais e mais. Termos essa disposição. Somos corpo de Cristo, somos uma igreja, somos pequenos e às vezes passamos tempo na igreja sem conhecer todos os irmãos. Então, comunhão significa também conhecer os nossos irmãos e saber como eles vivem, às vezes as necessidades de oração que são muito importantes na vida da igreja. Então, que a igreja seja bênção na vida do Saulo e que o Saulo seja bênção na vida da igreja. Vou pedir a igreja se colocar em pé, vamos orar. Depois o Saulo põe a máscara e vocês abracem ele, tá? A gente vai ser os únicos a abraçar sem máscara. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, nós agradecemos esses momentos de comunhão, de adoração, em que nos reunimos num culto a Ti para adorá-lo, mas Tu nos dá bênçãos e alegrias em vermos crianças chegando à casa de Deus, pais, ó Pai, que têm trazido seus filhos para já aprenderem a cultuar, e agora em especial pela decisão tomada pelo Saulo há anos atrás já, mas concretizada agora em tornar-se membro da igreja. Que ele possa ser bênção na igreja, que ele possa continuar contribuindo, ó Pai, com aquilo que for possível na sua vida, e que ele possa, Senhor, ajudar às vezes na sua palavra, na sua orientação, e que haja comunhão e desenvolvimento na vida dele e na vida da igreja. Senhor, nós te agradecemos esta nova chegada, esse novo membro na igreja, e ficamos felizes com essa chegada. Nós pedimos a tua bênção sobre ele, sobre toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se, o conselho vai abraçar, e no final vocês vão abraçar o Saulo.